Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 33 e 34, que dizem: Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Bom, queridos, primeiro no primeiro verso nos explica que Jesus falou que ele deveria ser levantado para indicar o tipo de morte que ele haveria de sofrer, ou seja, uma crucificação. E é importante essa previsão de Jesus, né? Porque a morte causada pelos judeus seria de apedrejamento. Então, se fossem os judeus a matar Jesus diretamente, seria por apedrejamento, como nós veremos eles matarem outros, né? No Novo Testamento foi feito por apedrejamento, que a gente lembra da história de Estevão, né? Do primeiro mártir da igreja. Mas Jesus fala isso porque deixa claro, né, que a morte dele seria uma de crucificação, ou seja, seria pelos romanos. E no verso 34, a multidão questiona Jesus. Você está dizendo que vai morrer e se diz o Cristo. Pronto, você entrou em contradição. Você não é o Cristo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, em diversas profecias, diz que o Cristo permanecerá para sempre. E esse permanecerá para sempre, eles entendem não morrer. Mas veja só, as profecias do Antigo Testamento dizem que o reino de Cristo permanecerá para sempre. No Salmo 110, verso 4, por exemplo, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai ser sacerdote para sempre. Em Daniel é dito que o reino que ele estabeleceria seria um reino que duraria para sempre. Daniel 2, verso 44 diz que nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Pô, a gente vê isso cumprido, né, queridos? Até hoje, todos os reinos que foram surgindo da terra passaram. E o reino de Cristo, na pessoa dos seguidores de Jesus, que são seus súditos, permanece muito bem, obrigado. Daniel 7,14, seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino nunca será destruído. Já tentaram. Não uma ou duas vezes, mas inúmeras vezes, e feito pelos grandes imperadores da terra. Pelos homens mais poderosos, tentaram destruir esse reino. Resultado, quem foram destruídos foram eles, né? Porque não tem como, o ser humano não pode impedir a mão de Deus, nem hoje, nem jamais. Bom, e de onde vem essa confusão, né, queridos? Porque eles estão citando, né, a Bíblia, já mostrei que é uma interpretação equivocada, né, porque eles dizem que o reino permanecerá para sempre, e permanece. Que o sacerdócio dele é para sempre, e permanece. Mas veja só, essa dificuldade de interpretação dos judeus vem de várias falsas noções que eles tinham em relação ao Messias. Porque eles enfatizavam os versos da Bíblia que falavam do reino, do poder, da vitória, mas ignoravam os textos sobre o sofrimento e a morte do Messias. Até porque era um versículo, veja, essa contradição que eles estão levantando não é uma contradição, é um paradoxo, mas é um paradoxo que existia no Antigo Testamento. Ou seja, há versos dizendo do reino eterno, de um sacerdócio para sempre, de poder, de domínio, mas há versos falando sobre a morte e sobre o sofrimento do Messias. E eles ignoravam esses que falavam do sofrimento, e claro, eles vão escolher qual, né? Vão escolher os versos triunfantes, vitoriosos. E é exatamente isso que inúmeros cristãos fazem isso em relação aos versos das Escrituras que falam da nossa vida diária. Ou seja, os cristãos
escolhem os versos que falam de vitória, de bênçãos, de prosperidade, ignoram os, entre aspas, poucos versos que falam de tribulação, de aflições, de provações, de perseverança. O ser humano sempre escolhendo aquilo grandioso, triunfalista, mas esquecendo de ler a Bíblia como um todo. Porque aí você vê a realidade, compreende a realidade e sabe lidar com a realidade. Veja só, os judeus não souberam lidar com a realidade porque pegaram metade só do ensino, tentaram encaixar na realidade, não encaixaram. Resultado, rejeitaram Jesus. E é o que está acontecendo em massa, queridos, no meio cristão, em massa. Ou seja, escolhem os versículos triunfantes, de bênçãos sem limites, de vitórias sem fim, só que aí vem a realidade, eles têm perdas, há a morte, há a doença, há o sofrimento. Resultado, o que acontece? Não conseguem encaixar a teoria da metade deles na realidade, acham que está tudo errado, é tudo um engano, é tudo falso, abandonam Jesus e se desviam, amargurados e revoltados, porque, entre aspas, foram enganados, caíram numa mentira, evangelho não existe, Deus não existe, Jesus não existe. E hoje no país, no Brasil, há milhões de pessoas nesse estado, queridos, milhões, porque lhes prometeram uma vida que o evangelho não promete. Jesus disse que neste mundo teremos aflições. Então, mas ele disse, tenham bom ânimo, estejam animados, estejam tranquilos, tenham coragem, tenham força, porque eu venci o mundo. Eu venci. Então, sigam-me, porque eu sei por onde estou indo e eu sei que posso levar vocês a uma vida melhor. Então, que a gente não escolha os versos, queridos, que a gente pegue tudo. Esse é o compromisso, esse é o verdadeiro cristão, que crê na mensagem toda. Não é selecionar as passagens mais bonitinhas e ficar só com essas. Não, não é assim que faz. Você não tem que buscar ouvir o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Voltando então ao paradoxo das profecias. Bom, as profecias dizem que o reino é para sempre, mas que haverá morte. Em Isaías 53, por exemplo, diz que pela opressão e pelo juízo ele foi arrebatado. E quem dentre os de sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Então, há inúmeras profecias falando da morte do Messias. Mas como encaixar isso com um reino que dura para sempre? É simples, né, queridos? Simples não, né? Só Deus pode dar uma solução para isso. O que Deus realiza para cumprir as duas partes da profecia? Ele tem que morrer e um sacerdócio que dura para sempre. Como realizar isso? Simples, morrendo, como a profecia diz que deveria ocorrer, e ressuscitando para ser o sacerdote para sempre e para reinar para sempre. Então veja só, a solução brilhante de Deus é sofrer e morrer e ressuscitar para reinar para sempre. Então, os judeus que não conseguiam entender como isso vai se resolver, e até hoje levantam esse mesmo questionamento. Ora, mas o Messias do Antigo Testamento prometia um domínio, prometia vitória, prometia um reinado, e esse Jesus de vocês morreu. Sim, para cumprir as profecias que diziam que o Messias deveria morrer. Ah, mas e o reinado? Ele ressuscitou e reina para sempre. E o reino dele permanece hoje. Quando os reinos humanos surgiram, desapareceram, surgiram outros, desapareceram, e assim será, mas continua sendo, e o reino dele permanece para sempre. Isaías 53, eu volto a ler aqui, a partir agora do verso 10. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. Olha só, prevendo a ressurreição. Ele verá
né, a sua descendência, os seus seguidores, e prolongará os seus dias, apesar de um verso anterior ter dito que ele morreria. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ou seja, de sua morte, ele verá a luz, mostrando de novo a ressurreição, e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Então ele foi uma oferta pela culpa, derramou a sua vida até a morte, né? Então ele se deu por nós. Então tudo isso falando da morte. Ele foi cortado da terra, morreu, mas também diz que ele prolongará os seus dias. Como é que vai prolongar os seus dias morrendo? Diz que ele verá a luz. Como se ele morreu? Ressuscitando, para reinar para sempre. Então hoje nós servimos, não é como os muçulmanos que servem a Maomé, morto, como os budistas que servem a Buda, morto. Todos morreram. Nosso rei e sacerdote não. Ele está muito bem, obrigado. Continua vivo hoje e continuará vivo eternamente. Por quê? Porque morreu como um corpo fraco e ressuscitou com um corpo de glória que viverá para sempre. Então, olha que a gente segue simplesmente aquele que permaneceu. Aquele que diz, eu tenho a vida eterna, estou mostrando para vocês que venci a morte, cumprindo todas as profecias e reinarei para sempre, o meu reino não tem fim, durará para sempre e enterrará todos que vierem competir com ele. O reino de Cristo é para sempre, porque ele vive eternamente. Os reis, imperadores, líderes religiosos, profetas, todos morrem. Jesus vive para sempre. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.